Existem condôminos que não fazem por mal. Eles são questionadores porque é da personalidade da pessoa. Ele reclama do elevador, ele reclama da piscina, ele vê algum problema no reservatório, ele identificou que teve alguma questão de ineficiência nos extintores de incêndio, ele reclama do controle de pragas que é feito na edificação. O síndico, como é que ele vence os opositores? Ele vence o opositor quando ele tem equipe de especialistas ao seu lado. O que a gente chama do tripé mínimo, que é uma boa contabilidade administradora, uma ótima assessoria jurídica e uma auditoria independente para você poder, primeiro, começar a fazer esses planos de ação. Fala-se muito em gestão. Eu sou gestor, eu faço gestão, mas as pessoas às vezes não têm um instrumento, uma ferramenta de gestão. Tem muitos síndicos também que não dão ouvidos ao que o coletivo está dizendo, porque para você se comunicar, você precisa entender o outro e também precisa se autoconhecer. Provocar um pouquinho quem está assistindo a gente e saber se a gestão do seu condomínio, seja você que é gestor, seja você que é morador, é transparente? Você considera que é uma gestão transparente? Eu começo te provocando com essa questão. E aí eu venho com a doutora Michele, justamente, doutora Michele, eu falei, não é só prestação de conta que a gente precisa ser transparente, né? É uma gestão como um todo. E aí eu queria que você trouxesse justamente a sua reflexão da auditoria preventiva como um instrumento dessa transparência e inibir aí as objeções, né, de alguns moradores. O que acontece? A auditoria, ela tem identificado nas próprias atas que os síndicos aquele síndico acaba sendo auditado depois de um tempo, justamente pela falta da transparência e da prestação de contas. Aí, automaticamente, as pessoas pensam, eu tenho contabilidade administradora, eu já estou prestando contas. Só que existe uma diferença entre aquilo que está na escrituração e aquilo que reflete a documentação, aliado a como está o empreendimento. Eu vou dar aqui um exemplo. Você tem contas aprovadas, mas aí o síndico utilizou o fundo de reserva. Aí o síndico tem transferências que estão na documentação que não estão comprovadas. Hoje, com a facilidade do Pix, todo cuidado é pouco. Inclusive, a auditoria preventiva recomenda que o condomínio não trabalhe com Pix, porque não existem controles efetivos, então qualquer tipo de transferência que é feita ali, muitas vezes ela não é rastreável automaticamente. As pessoas passam um mês e acabam não identificando. Aí você tem outra questão, às vezes o empreendimento usou esse fundo de reserva, ele tem deterioração em determinadas áreas, não tem combate contra incêndio, não tem cuidados com a manutenção de elevadores, o parquinho das crianças deveria ser interditado porque não está de acordo com as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas o parquinho está lá em funcionamento. Ou seja, existe uma dissociação, muitas vezes, do fato de ter contas aprovadas é uma coisa, o empreendimento está em uma situação onde aquele dinheiro, aquela cota condominial que foi investida, ela tem uma devolutiva para esses condôminos no tocante à segurança e à valorização do empreendimento. Então, aqueles opositores, eles estão ali justamente para identificar o uso do fundo de reserva inadequadamente, as transferências, é um gasto de combustível que não está justificado, é uma compra de material de construção que não se diz qual foi a área, porque falta ali uma folha de rosto, um termo de referência, mapeando e indicando qual foi a área que aquele material foi utilizado. Então, a auditoria, todos os meses, ela vai fazer todos esses levantamentos. Então, essas correções, elas têm a oportunidade de serem feitas de um mês para o outro. Então, você disciplina a contabilidade administradora, a equipe interna, o conselho, o síndico, e isso acaba refletindo na própria comunicação com os condôminos, porque imagina, se você vai com tudo conforme, o que o opositor vai falar? Ele vai falar de coisas, muitas vezes, que ele não vai ter elementos, ele não vai ter... Ou até soma, doutora, mesmo que tenha algum tipo de irregularidade, ele mostre que ele está tomando alguma providência. Exatamente. Como é que você vence o opositor? Você vence o opositor com a prestação de contas embasada. Então, a gente fala muito em auditoria que tudo começa na PO, na previsão orçamentária. Então, se nós pegarmos as previsões orçamentárias dos empreendimentos, elas muitas vezes nem separam aquilo que é ordinário daquilo que é projeto. E aí o condomínio, às vezes, é um canteiro de obras. Então, toda hora tem uma obra e muitas vezes você nem, quando você vai checar nas atas, você não tem nem autorização para fazer aquela obra, aquela reforma, aquela benfeitoria. Então, quando você tem uma previsão orçamentária bem elaborada, você precisa associar isso a um plano de manutenção. E esse plano de manutenção não pode conter ali 4, 5 contas.
porque significa que o empreendimento não fez a manutenção devida em todos os sistemas e subsistemas do condomínio. Então, tem muitos empreendimentos que não trabalham, por exemplo, adequadamente com o manual do síndico até o 5º ano da existência do edifício. Passados os 5 anos, o empreendimento precisa trabalhar com a inspeção predial. E aí você precisa contratar um engenheiro diagnóstico para poder fazer essa revisão de todas essas áreas de engenharia e montar o plano de manutenção. Onde é que eu quero chegar? O condomínio reclama muitas vezes do portão, ele reclama do elevador, ele reclama da piscina, do tratamento da água, ele vê algum problema no reservatório, ele identificou que teve alguma questão de ineficiência nos extintores de incêndio, ele reclama do controle de pragas que é feito na edificação. Mas será que o condomínio já parou para perceber que tudo isso está ligado ao plano de manutenção? Então, o síndico ele precisa ter assessoramentos. Como é que ele vence os opositores? Ele vence quando ele começa a instituir ali a equipe de especialistas. Então, o empreendimento precisa ter o engenheiro diagnóstico, a auditoria preventiva, a assessoria jurídica, o profissional de lei geral de proteção de dados. Ele precisa ter um profissional, às vezes, de saúde e segurança do trabalho. Agora, nós temos aí a nova NR1, que os condomínios tiveram a chance, assim como as outras entidades, de se readequar até maio do ano que vem, de 2026. E tem muitos condomínios que ainda estão paralisados, não fizeram nada. Verdade. E precisam compreender que precisam instituir os procedimentos. Então, como é que você vence? Primeira coisa, o síndico, ele vence o opositor quando ele tem equipe de especialistas ao seu lado. Esses que eu pontuei e tantos outros. Tem empreendimentos que têm muitos conflitos. Você vai ter que ter um mediador de conflitos. Você vai ter que ter uma arbitragem. Tudo tem que ser analisado. Você não tem uma regra para todos os condomínios, mas você tem ali o que a gente chama do tripé mínimo. Você tem que ter uma boa contabilidade administradora, uma ótima assessoria jurídica e uma auditoria independente para você poder, primeiro, começar a fazer esses planos de ação. Sim. Então, você vence a oposição dessa forma. Não, o síndico ele pode criar uma objeção. Ah, mas eu não sei escrever direito. Ah, mas eu não sei como comunicar isso. E aí vai deixando. E aí os opositores vão ganhando fôlego. Exatamente. Como quebrar, talvez, essa objeção do próprio gestor, do próprio profissional que está ali atuando frente aos condomínios, doutora Michele? É ter método de trabalho. E essa comunicação, ela passa tanto dele para com o coletivo, quanto da equipe dele para o coletivo. Então, quantos condôminos são atendidos por assistentes, gerentes? E como é que essas pessoas estão instruídas para fazerem esse atendimento aos condôminos? Vamos pensar aqui no empreendimento de alto padrão, onde as pessoas são muitas vezes mais exigentes com relação a tempo de resposta. Você tem isso mapeado? No curso de Síndico GL, nós temos lá aulas só sobre comunicação, sobre ferramentas de gestão, porque ferramenta de gestão é aquilo que você utiliza para poder facilitar o processo. Se você não tem nenhum instrumento, vou dar um exemplo, um checklist, um diagnóstico. Processos bem definidos, né? Escritos que você vai poder validar. Porque as pessoas pensam assim, fala-se muito em gestão. Ah, eu sou gestor, eu faço gestão. Mas as pessoas às vezes não têm um instrumento, uma ferramenta de gestão. Você precisa da materialidade dessa ferramenta para aplicar. Então, quando o condômino faz uma consulta, quando o condômino faz uma reclamação, você tem que ter um POP ali, um procedimento operacional, para você ter um tempo de resposta, para você entender o que aquela resposta gerou, porque tem muitos síndicos também que não dão ouvidos ao que o coletivo está dizendo. Posso trazer um caos? Pode, antes disso, eu quero só, para não me furtar. Sim. Eu conheço esse É a questão das pesquisas. Então, o síndico precisa fazer pesquisa de satisfação no condomínio e ele precisa ter um instrumento para coletar o que é que o condomínio está achando da gestão dele. Eu vou dar um exemplo do curso. A professora Ariane Padilha desenvolveu um índice de percepção de satisfação do condômino, IPSC. E todos os nossos alunos têm acesso. Então, o que é que ele faz? Ele está no momento da gestão, ele aplica aquilo ali para todos os condôminos e ele começa a entender como é que o condômino está vendo ele, síndico. Qual é a percepção que o condômino tem? Então, às vezes, o síndico acha que está fazendo tudo certo, mas o condômino entende que ele não cuida da manutenção, ou ele não cuida da segurança,
Ou ele está fazendo obra demais? É ouvir antes de você escutar as críticas, talvez, né? Exato, porque você só consegue, você me perguntou, como é que eu consigo vencer esse opositor? Primeiro você tem que conhecer esse opositor. Se você não conhece, você não vai conseguir mapear para poder vencê-lo. Mas tem alguns que já são logo explícitos, né, doutora? Que já chega barbarizando, mas nós já falamos isso até no Cadê o Síndico. Existem condôminos que não fazem por mal. Eles são questionadores porque é da personalidade da pessoa. Então, uma pessoa mais pragmática, uma pessoa que... São os perfis comportamentais. Perfis comportamentais, que nós temos uma aula, inclusive, sobre isso. Bacana. Porque para você se comunicar, você precisa entender o outro. E também precisa se autoconhecer.